Então tá, vamos lá. A primeira pergunta seria o seguinte: se a constelação ela considera a influência dos mortos na vida das pessoas que estão ali constelando, né? Se essa coisa está diretamente ligado a acreditar que espíritos existem, vidas passadas, como é que é encarado essa influência dos mortos na vida? Como é que é essa perspectiva? Olha, considerar a presença dos mortos, sim, sim, porque a constelação familiar ela fala de ancestrais. Então, qual é a ideia da constelação familiar? A ideia da constelação familiar é que existe um sistema ancestral que determina a vida presente. Quer dizer, existem determinações na nossa vida individual que são familiares e ancestrais, coletivas. Então, para a constelação familiar, de onde surge todo o trabalho que, por exemplo, eu faço com constelações sistêmicas, sim, os ancestrais e os mortos são fundamentais. Tá? Ele não discute espírito. O que ele discute é que existe uma influência, né? E essa influência ela está presente na cadeia de ancestralidade, seja para a mulher e seja para o homem. E mas como legado, não como um espírito obsessor ali atrapalhando a vida da pessoa, né? Como um legado obsessor, não um espírito, entende? Não um espírito num sentido... E eu acho, tanto que eu sempre alerto que eu não faço a constelação do Bert Hellinger, entendeu? Porque eu acho que o Bert Hellinger ele é muito marcado pelas questões católicas. Então, ele tem algumas opiniões, algumas posições, acho que já falei para você, você não encontra gays na constelação familiar do Bert Hellinger. Esse é um assunto tabu, entendeu? Então, e eu, por exemplo, acho que você não pode ignorar a questão de gênero, ou você não pode considerar que é um erro, ou uma falha, ou um problema, por definição. Tá? Eu, por exemplo, não acho que seja erro, nem falha, nem problema. Menos ainda por definição. Ele também empomba com adoção, por conta dos sistemas presentes em jogo. Eu também acho que ele está enganado. Acho que ele está enganado. E ele tem certas discussões sobre o que seja alma e espírito que eu acho que são inerentes à Igreja Católica, entendeu? As constelações sistêmicas, elas são o quê? Uma ampliação compreensiva da constelação familiar. Você trabalha com constelação familiar, ele, Bert Hellinger, trabalha com constelação familiar, e fica óbvio, a família é um sistema. Se dentro do sistema da família a constelação funciona, por que ela não funcionaria em outros sistemas? Então, eu entendo a constelação, o método da constelação, como um processo de terapia sistêmico, fenomenológico, existencialista e sistêmico. Fenomenológico, porque você toma as coisas como elas são. Existencialista, porque todos somos responsáveis pelos nossos atos e todos somos condenados a nós mesmos. E sistêmico, porque você compreende que aquela construção cultural ou produtiva é estrutural, ela é sistêmica. Então, se você entende trabalho, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer uma constelação sobre a sua questão profissional. Muito bom, a sua questão profissional não existe no espaço. Ela existe no âmbito de um sistema de produção. Então, nós vamos fazer um recorte do sistema de produção, onde você se insere ou quer se inserir, e vamos trabalhar os sistemas ali.
Existem influências outras, existem influências, por exemplo, dos mortos no meu trabalho? Podem existir. Vou te dar um exemplo, né? Um camarada, numa constelação, me explicou que ele tinha uma mecânica. Essa mecânica havia sido do pai dele. E ele tinha 7 ou 8 irmãos. Ele comprou a parte de todos os irmãos e ficou com a mecânica para ele. E ele se perguntava por que a mecânica não avançava. E aí nós fizemos, o pai já era morto, né? Aí nós fizemos um trabalho de constelação onde o pai morto estava presente e fomos explorando o assunto. E o que acontecia, o que a constelação mostrava, é que o pai morto não tinha aquilo ali como era para ganhar dinheiro, claro, mas ele não tinha aquilo ali para o outro. Ele nunca pretendeu deixar para filho nenhum. Entende? A ideia dele era ganhar para ele. Era um contexto para ele. Só que ele está morto. Então, por que outro ganharia em cima? Essa é uma influência sistêmica de um morto, tá? Que está no sistema, mas não, você não lê como um espírito, porque ou uma alma, porque o que a constelação me ensinou? Os espíritas, eles falam que se você morre, não só os espíritas, mas os espíritas falam isso de forma objetiva. Se você morre, você deixa você sai do corpo, então a sua parte espiritual sai do corpo e mantém uma identidade. E essa identidade continua evoluindo fora do corpo. Certo? Nosso lar, aquelas conversas, né? Você tem uma identidade e a identidade continua evoluindo fora do corpo, continua caminhando fora do corpo. Os budistas, eles têm uma noção de bardo e de renascimento que também não é muito distante disso. E por aí vai, tá? Mas a constelação não funciona assim. Os mortos da constelação, eles não evoluem. A grande manha da constelação é que se um morto morreu há 50 anos atrás e ele tinha uma situação escabrosa há 50 anos atrás, aquela situação continua a mesma. A mesma. Ela continua a mesma, ela não mudou nada. O morto não evolui 1 milímetro. O morto não evolui 1 milímetro. Então, o que nós temos, o que eu posso dizer para você, não é uma consciência no sentido de uma consciência, um espírito, uma alma. O que nós temos é uma marca sistêmica dentro de um campo de influência. E como é que você vai manejar essa marca sistêmica, essa influência desse morto? Como é que isso é trabalhado? Você vai representar o morto através de um avatar. Quer dizer, você vai colocar uma pessoa que vai ser avatar desse morto. Tá? E aí a situação, muitas vezes, se esclarece. Entende? A situação se esclarece numa cena dinâmica. Claro que ela se esclarece parcialmente, mas você começou a fazer o quê? A dar vida a um processo sistêmico parado, estagnado. E aí, essa é, na verdade, a funcionalidade da constelação, do método da constelação. Que estava inconsciente, né? Você traz isso para a consciência, seria isso? Não só isso. Estava inconsciente, sim. Era uma determinação de um sistema que você faz parte, mas que não é você. É maior do que você. Você pode dizer que é um dos seus múltiplos fundos. Vamos lá. Você, Ulisses, você tem como fundo a sua família, os seus amigos de Friburgo, os seus amigos de Niterói. São 2 grupos diferentes, não são? Completamente. O seu trabalho, entendeu? O seu casamento. São sistemas diferentes.
tá? Que fazem o fundo da sua vida. As suas questões individuais acontecem nesse fundo sistêmico múltiplo, tá? Onde existem uma quantidade muito grande de determinações e todas elas inconscientes, porque você está lidando com coisas que são o fundo, não é aquilo que você pensa objetivamente. Entende? Então, se Entendi. você tem uma estagnação da tia Maricota, que morreu em 1920, muitas vezes você nem sabe da tia Maricota, entendeu? Muitas vezes você nem sabe. Você começa a explorar a história da família, entendeu? Começa a explorar a história da família e trabalhar esse sistema familiar. No trabalho, você pode não saber de alguma coisa. Nas relações interpessoais, você pode não saber. Eu me lembro de uma constelação, uma senhora colocou umas coisas, e eu fiz a constelação. O irmão dela tinha morrido de AIDS. E ela achava que o cara era pegador, e que o cara assim se colocava. Só que a constelação apontou ele ligado na morte a um amante homem. E aí ela, na cabeça dela, aquilo era inaceitável. Ela era uma senhora, né? O irmão também era mais velho. Aquilo era inaceitável, impossível. Mas a constelação dizia aquilo. E ele tinha tido um amante homem, em que esse amante homem tinha determinado a morte dele. Tá? Aí tá bom. E aí ela prossegue a constelação e estava presente o marido dela na constelação, que não estava ali presente fisicamente, né? Aí tá. Aí aparece uma pessoa na constelação ao lado do marido dela. E ela diz assim: mas quem é essa figura? E aí eu, um pouco constrangido, não muito, porque eu sou cara de pau, né? Mas um pouco constrangido, eu viro para ela e digo assim: olha, a constelação está dizendo que é a amante do seu marido. Meu marido não tem amante? Entendeu? Isso é um absurdo. Tá bom, tá certo. Na semana seguinte, o amante do marido apareceu. Entende? Então, essas coisas sistêmicas, elas podem trazer coisas que estão no campo, são inconscientes, é um inconsciente muito especial, porque não é exatamente inconsciente, é fora de você. É o fundo da sua vida, não é a sua vida. Então, por exemplo, essa senhora não sabia que o irmão dela transava com homens, porque ele estava sempre com mulheres, tá? E não sabia que o marido dela tinha um amante. Entendi. É um exemplo, entendeu? E, ao mesmo tempo, tudo isso exercia uma influência na vida dela que ela não sabia nem de onde vinha, né? Não, e você não pode dizer que era inconsciente ou uma coisa de alma. Não. E o irmão dela, aquilo era uma coisa da alma, que ele ficou aprisionado na viadagem dele e tal. Não, não é isso. Não é isso. Entende? É um mistério na vida daquela pessoa, com consequências no sistema, e que está parado, entendeu? Eu considero... Consequências do sistema, é isso aí que eu estava pensando. Agora, isso, então, Miguel, isso não é uma coisa rara, né? Isso deve acontecer com bastante frequência, né? Essa influência dos mortos nos sistemas das pessoas, né? Acontece em todos os sistemas. Coisa bem frequente, né? Todos. Acontece em todos eles. Aí eu separo, eu criei a categoria dos eguns bem despachados e dos eguns mal despachados, entendeu? Entendi. E todo mundo tem algum mal despachado? Não necessariamente. Pode até ter na história pregressa, mas não necessariamente. O egum bem despachado é aquele que morre em paz. Ele, literalmente, ele adormece no Senhor. Ele simplesmente dorme. Você, quando fala com esse morto no sistema que foi bem, foi tranquilo,
ele pergunta por que você está enchendo o saco dele. Uhum. Entendeu? Ele não está interessado em nada, ele partiu de boa. Então, uma coisa importante é que nós nos tornássemos eguns bem despachados, que a gente aceitasse a morte como ela chega. Eu me lembro muito de uma constelação com uma senhora, a mãe dessa senhora tinha acabado de morrer. E a mãe dessa senhora tinha tocado o zaralho na vida, entendeu? Quando ela, num determinado momento, ela se separa do marido e arranja um namorado que tinha a idade do filho mais velho dela, na época, uns 19 anos, e bota o moleque dentro de casa, entendeu? Com os filhos dela lá, e dane-se o mundo que ela não se chama Raimunda, entendeu? Isso aí por baixo, tá? Por baixo. E o pai foi expulso da casa e tal. O subtexto desse texto é que o pai era meio broxonildo, entendeu? E aí ela, entre um garoto gostosão e um marido broxa, sabe? O marido foi jogado fora da memória, entendeu? Entendeu? E aí o marido morreu de desgosto nessa situação, tá? Morreu de desgosto. E ela continuou viva e levou a vida dela até ela ficar velha, né? E morreu na época que essa senhora foi na constelação. E essa senhora tinha muita mágoa da mãe, por conta dessas coisas, né? Da mãe ter feito várias coisas assim, e por conta da mãe ser uma pessoa muito extrovertida, e ela era uma pessoa muito introvertida, e a mãe cobrava dela ser extrovertida, entendeu? O que não era possível, então foi muito difícil. Muito que bem. Aí nós fizemos a constelação, botamos os dois mortos, a mãe e o pai. O que nós descobrimos? A mãe era um egum bem despachado. Ela tinha feito as pazes com ela mesma, ela tinha feito uma autocrítica na vida dela, ela tinha conversado com a filha e com outras pessoas sobre o que estava ali, não pediu desculpas pelo que fez, apenas integrou algumas coisas que ela achava que não devia ter feito, que ela se excedeu ou passou do limite e tal. A mãe tinha acertado as contas com tudo e tinha morrido na maior boa. Era um egum muito bem despachado. Já o pai, que ela amava tanto, estava ali agarrando a perna de todo mundo. Entendeu? Olha, Entendeu? esclarecedor. Então, esclarecedor, porque não é assim, não é uma moral cristã. Isso é que eu não gosto do Bert Hellinger às vezes, entendeu? Não é uma moral cristã. A pessoa largou o marido e botou um amante jovem da idade do filho. Só a pessoa sabe o que aquilo significa para a vida dela. Entendeu? E não é errado por princípio. É errado se a pessoa vivenciar de forma errada. Mas isso só quem sabe é a pessoa. Nós não sabemos as determinações dos outros, né? Não temos essa ideia. Não, é legal isso aí que você falou, não tem essa moral cristã, que eu acho que também, por esses casos que você falou, tem essa coisa mesmo de dar uma coisa mais realista para as mortes, para o que se for, para o que ficou deles, sem aquela coisa, ai, morreu, virou santo, né? Eu acho que dá uma... A A pessoa lida questão, com o que a coisas mais constelação, concretas. o que a constelação mostra não é o morreu virou santo. O que a constelação mostra é você viveu plenamente a sua vida. A sua vida teve consistência e conteúdo para você. E você morreu em paz com isso. Tá? É isso que a constelação mostra. Se isso for assim, você vai descansar nos campos do Senhor, como dizia antigamente, né? Você vai descansar, você vai dormir, até você ser chamado de novo, né? Supostamente para reencarnar, né? Aí você falou da terapia de vidas passadas, disso. As constelações sistêmicas trabalham com qualquer sistema. Então, se num determinado sistema você considera que as vidas passadas são vidas passadas, existem, tá? Nós vamos fazer uma constelação com as vidas passadas. Entendeu? Os sistemas são culturais e linguageiros. Os sistemas são narrativas. Isso é muito importante de se compreender.
os sistemas são narrativas linguageiras, entende? Elas são narrativas que foram instituídas sobre determinados fluxos de acontecimento. Uhum. São uma narrativa que encara o acontecimento de um jeito e não de outro, entendeu? É a separação entre o ato e o fato. O ato é o que acontece e o fato é o que você fala que acontece. Tá, mas quantas pessoas você tiver assistindo ao ato, quantas falas você terá sobre o que supostamente acontece? Entendi. Né? Mas eu achei sensacional essa, porque, de certa forma, você também está mostrando para quem está sendo constelado que, olha aqui, ó, mal despachado, quer dizer, as coisas não ficaram bem resolvidas, não foi uma vida muito significativa para essa pessoa que se foi. Então, acaba se aprisionando E nesse problema, criando essa criando influência, problema para os vivos, né? Porque gera uma criando problema influência. para os vivos. Mas isso é uma lição para o vivo que está vendo aquilo muito forte. Sim, sim, Né? E sim. sem aquela coisa de tipo assim, ai, vai para um estágio, cuidado para não reencarnar assim, assado. Não, dar sentido a Não, essa vida. exatamente. Dentro da constelação não tem estágio nenhum, Aham. Isso entendeu? é ótimo. O que tem é se você fica aprisionado, você não. Uma Uhum. parte da sua consciência fica aprisionada numa determinada narrativa que eu, inclusive, não acho que é para sempre, tá? Uhum. Eu acho que quando a memória dos eventos desaparece, Uhum. socialmente desaparece, a narrativa desaparece. Uhum. Entende? Nós só conseguimos trabalhar sistemicamente narrativas existentes, narrativas vivas. Então, eu Entendi. posso lidar, por exemplo, eu trabalhei com um garoto, o garoto no ano, ele nasceu no ano 2000. Então, quando eu trabalhei com ele, acho que era 2010, sei lá. Ele tinha 10 anos, 13 anos, por aí. E nós vimos que um problema muito sério na vida dele tinha sido um tetravô dele, que na Primeira Guerra Mundial, na Itália, ele era um general, e ele mandou um conjunto de pessoas, soldados dele, o alto comando disse para não tomar uma ponte. Mas como Uhum. ele era general e era metido para cacete, ele mandou os soldados dele tomarem a ponte. E a soldadesca dele avançou para cima da ponte, atravessou a ponte. Quando chegou no meio da ponte, o inimigo explodiu a ponte com todo mundo em cima. Entendeu? Quer dizer, foi Uhum. uma cagada de fazer gosto, né? E aquilo estava presente na vida do garoto que nasceu em 2000, 100 anos depois. Basicamente 100 anos depois. Tá? Quando nós fizemos a constelação, o garoto ele mudou no ato, ele se sentiu bem no ato, ele agradeceu ao pai o trabalho. Olha. Só que acontece o seguinte, sem romantismos. Aham. Essas histórias, elas foram exploradas e eram conhecidas da família. Estavam Elas vivas, não, né? elas não tinham sido esquecidas, Aham. entendeu? As constelações sistêmicas trabalham com narrativas vivas. Uhum. Existe alguma referência. O que acontece é que, às vezes, você não sabe a referência, você não sabe por quê. Você não sabe o que está em jogo ali, entendeu? Entendi perfeitamente. Então, Porque também, nesse caso, esse exemplo é muito bom. Esse é um fato que realmente ele vai se manter vivo, né? Porque é uma história muito forte, né? eu trabalhei com uma família, eu trabalho com uma família com quem eu trabalhei 7 gerações, o que dava mais de 150 anos. Olha. Mas existiam lembranças, entendeu? Uhum. O neto tem 8 anos, os filhos têm 30, 40. A mãe tem 60, tem a minha idade, 65. O pai, 70. Os avós, que já são mortos,
teriam mais de 100. Os bisavós, 100 e blau. Então, nós trabalhamos 150 anos da família. Só que existiam traços linguageiros, narrativas vivas sobre essas pessoas, entendeu? Elas não Entendi. tinham uma importância, não tinham um sentido posto, colocado. Então, era uma coisa a ser pesquisada, a ser verificada. E a constelação esclarece os problemas que estavam presentes lá atrás. Por exemplo, um deles era torturador na ditadura, né, militar. Nós trabalhamos os sentimentos presentes nele, e eram sentimentos muito interessantes, presentes nele durante os processos de tortura que ele fazia. Entendeu? Olha, O tataravô lá era o matador da polícia do Nordeste. E aí nós trabalhamos os sentimentos presentes nele, daquela situação, e muita coisa se esclareceu, se abriu, se resolveu, entendeu? Na verdade, muita coisa mesmo, renovou completamente a vida das pessoas. Mas você compreende? Todos os conteúdos são narrativas vivas. Então, eu acho que a constelação ela não vai ao infinito, entende? Ela vai dentro daquelas narrativas que são vivas. Ah, mas nós podemos esclarecer narrativas históricas e tal? Podemos sim. Uma vez que sejam narrativas vivas, nós podemos verificar se a constelação mostra que aquela narrativa é daquele jeito, entendeu? Pode ser que não seja, pode ser que não tenha nada a ver. A narrativa de um torturador deve ser uma coisa assim, muito. Mas eu imagino também que talvez isso se pegue, aconteça com coisas mais simples, né? Mas é uma narrativa que vai marcando assim, de uma maneira negativa gerações, né? Uma coisa muito. O que marca, eu posso te contar a história, o que marca é que o torturador não via o torturado, tá? Não via a natureza da existência do torturado como igual a dele. Ele não via o torturado como uma pessoa que toma decisões igual a ele, entendeu? Entendi. Ele não via o torturado de forma neutra. Ele via o torturado como alguém que era o praticante de todo o mal. Entendi. Mas os atos dele são de uma brutalidade e uma escrotidão infinitas. E aquele que está praticando todo o mal também não é santo. Ele também está matando, entendeu? Na verdade, à medida que o trabalho vai sendo feito, o que aparece é a humanidade e as escolhas. Lembra o que eu falei? Fenomenológico, existencialista, sistêmico. Se alguém está na fase da ditadura militar, a guerrilha era uma guerrilha essencialmente de classe média. Essencialmente de classe média. E por isso tanta repercussão, né? A classe média se agitou quando os seus filhos foram perseguidos. Tá? Mas era uma guerrilha de classe média. As pessoas tomaram a decisão de pegarem armas contra o regime. E abriram uma guerra. Que perderam. Então, eles, aquelas pessoas, colocaram no regime todo o mal. E o regime colocou naquelas pessoas todo o mal. Você entende? O que nós estamos vendo aí é o drama humano de escolhas políticas que, passados 60 anos, 70 anos, 80 anos, para a vida da maior parte das pessoas não representa nada. O que significa para a nossa vida a Primeira Guerra Mundial, hoje? Entende? Quem estava certo, quem estava errado. A Segunda Guerra Mundial, hoje, tem consequências, tem cicatrizes, mas você compreende? A morte e o tempo iguala tudo no contexto humano.
Mas talvez para aquela pessoa que é neta, tataraneta de alguém que fugiu e passou fome, ou que foi. Aí a Primeira Guerra está viva, não é? Exatamente. Aí, para aquela pessoa que aquela marca não foi resolvida, Uhum, aquele contexto narrativo continuava. Por exemplo, o torturador que torturava lá o fulano, que era guerrilheiro, uhum, quando a situação se coloca, tá? O nosso trabalho foi ele enxergar a pessoa como ser humano e compreender que a escolha daquele guerrilheiro poderia ter sido a dele. Poderia ter sido a dele. Eram uhum, escolhas humanas. Ele não era um monstro porque era guerrilheiro. Ele era um guerrilheiro. Ele era uma pessoa que fez uma escolha. E ele estava tratando como um animal para menos do que um animal. uhum. E aí, quando ele faz isso, quando você agride um outro, a constelação nos ensina também. Quando você agride ou mata um outro ser humano, você agride e mata a você mesmo. Por Uhum. exemplo, os atos do meu filho, eu fui num cartomante, o cartomante estava botando as cartas, ele não conhece nada da história. Aí ele Uhum. vira e diz assim: o seu filho hoje é totalmente inescrupuloso. Olha, Ele assumiu absolutamente o fato de ser inescrupuloso. Os atos que você promove, você vivencia. uhum. Se você agride alguém, no caso o pai, tá? Que só queria o seu bem e está tentando justamente tirar você dessa falta de escrúpulos, o que acontece quando você vence? Você se torna totalmente inescrupuloso, entende? Então, um Ah, torturador, quando aprisiona outros seres humanos, tortura, machuca, fere, mata, ele tortura, machuca, fere e mata a própria alma. entendi. E fica aprisionado para sempre. Aquela cena fica parada para sempre, até que na constelação nós fazemos a pessoa ir confrontando a realidade, confrontando, e ela sentir a dor que ela causou no outro. E ela entender que aquela dor é dela também, porque você Uhum. não fere o outro sem motivo, sem razão de ser, Sem se ferir, né? sem se ferir. Não tem como fazer isso. Não existe uma maneira de você ferir um outro ser humano sem ferir a você mesmo. Entendi. Essas, Maravilhoso. essas são as coisas que as constelações nos ensinam. Entendeu? Uhum. Eu, Achei ótimo. é, Sabe por quê? é, Eu ia entrar num outro assunto quando você fala de representar a vida passada como uma questão uma questão imagética de um trauma, mas eu achei que essa questão da influência dos monstros rendeu muito nessa entrevista. Eu achei importante a gente discutir ela e fazer um conteúdo só dela. Não sei, eu acho que rendeu muito bem. se Pelo menos você, para mim foi muito esclarecedor. tá, se você quiser, Ulisses, eu posso Ó, conversar com você amanhã às 3 horas da tarde. Não amanhã é sei, quarta. não é quarta. Eu acho que para mim dá sim. É porque eu não vou trabalhar, entendeu? Então eu posso botar você 3 horas da tarde aqui, porque eu tenho Tá, aula depois às 4, entendeu? tá. Então tá. Então Ah, tá. pronto, já botei você aqui. E aí a gente prossegue. Aproveitar. A gente vai parou, aproveitar. Aham. Eu tenho conseguido. Na verdade, eu fui dando conta. Essa minha amiga, eu fiz o mapa astrológico dela, da filha, e vou fazer a sinastria. Isso, Uhum. acho que em outubro do ano passado. Uhum. Finalmente eu li o mapa de cada uma, só falta fazer a sinastria, entendeu? Aham. Só falta ler a sinastria. A sinastria eu já fiz. Entende? No teu caso, tem as entrevistas, não consegue, mas a gente está conseguindo avançar. À medida que abrir um horário, eu consigo avançar, entendeu?
Então, eu acho que eu estou melhor nesse sentido, entendeu? Mas ainda a outra pessoa, a pessoa que vem depois de você, está aqui desesperada. Ela tem um fogo na periquita, que puta que pariu. Sabe? Já estou aqui, estou pronta. Eu recomendo um banho gelado, entendeu? Deve ser bom. Deve ajudar. Banho gelado. Então tá, querido, até amanhã. Amanhã a gente se fala, senão a mulher vai ficar louca aqui, vai se consumir em chamas lá. Não tem aqueles casos de combustão espontânea de pessoas? Então, é isso aí. Deve ser isso. Então tá bom. Valeu, adorei, Tchau. Miguel, essa entrevista. Beijão, tchau. Beijo, tchau.